Tô com tanto medo. Tô me sentindo tão sozinha. Oi, você tá aí? Eu vim pra cá. Tava escuro, frio. Eu me escondi das pessoas, eu me escondi dos julgamentos, da injustiça, do sistema falho. Eu me escondi porque eu cansei de lutar sozinha. Chega, Deus. Eu não sou boa o suficiente. Me leva daqui dessa vida, eu não aguento mais. Talvez você se sinta assim, com medo, cansado das pressões da vida, exausto. Mas eu vim aqui te dizer, ainda não é o fim. Isso não acabou. Deus ainda vai falar com você. Deus ainda vai falar através de você. Então fica mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Você consegue. Existe uma história na Bíblia de um homem que queria desistir, que pediu para Deus tirar a vida dele, pediu para Deus levá-lo dessa vida, dessa terra, porque ele estava passando por um momento tão desafiador, enfrentando seus medos, enfrentando inimigos, e ele se sentia totalmente exausto, cansado. Ele se escondeu, ele fugiu. É tão comum a gente querer fugir quando a gente se sente pressionado, não é mesmo? São tantas coisas que a gente enfrenta na vida, tantos desafios. Eu sei bem como é que você está se sentindo, mas o que eu falei agora é verdade. Ouça o que o Senhor tem para falar para você hoje, porque a palavra é para você não desistir. Ainda não acabou. E esse homem é Elias. Eu acho que eu já trouxe essa passagem bíblica aqui no canal umas 3 ou 4 vezes. Mas hoje Deus tocou no meu coração e me trouxe outras revelações dentro desse texto e eu trouxe para você. São revelações que estão ligadas ao nosso dia a dia. Por que isso? Vamos ver a história. O que aconteceu ali com Elias antes dele tomar essa decisão de fugir? Ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal. Eram 450. Imagina, ele sozinho enfrentando 450 profetas de um Deus que ele tinha convicção que não era o Deus verdadeiro, porque o Deus que ele servia sim era o Deus verdadeiro, é Jeová. Mas ele teve a coragem de enfrentar e provar na frente de todos aqueles homens que Deus era o Deus verdadeiro. Só que depois disso, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe na época, ela tinha um coração muito mau. Ela não conhecia Deus. E ela declarou que iria matar Elias. Ela ficou muito furiosa porque houve morte daqueles 450 profetas. E ela ficou furiosa e disse que ia matar Elias. Então Elias se viu numa situação muito desafiadora. Ele teve medo. Não era só isso que estava acontecendo. O povo estava enfrentando uma seca muito grande de um longo período de tempo. E Jezabel e o rei Acabe, eles influenciaram as pessoas para que deixassem de servir o Deus vivo, o Deus de Israel, para começarem a servir
Baal. Só que o que aconteceu? Depois que Elias provou o poder do Deus vivo, o poder do Deus verdadeiro, aqueles profetas foram mortos. E naquele momento Deus mandou chuva. Aquela chuva veio como um sinal da restauração de Deus sobre a terra. Mas Elias se viu ameaçado. A sua vida, mesmo ele tendo toda aquela experiência poderosa com Deus, ele sendo um profeta, já existiam outras experiências, né, anteriores a essa. Mas ele estava exausto. E ele estava vendo que o povo estava deixando de servir a Deus. E para ele, guardar os preceitos de Deus, que eram coisas que os seus pais, os seus avós, os seus antepassados haviam ensinado, haviam experimentado. Ele queria manter, ele queria prosseguir com a verdade. Porque não era uma verdade só ouvida, era uma verdade experimentada. Então Elias fugiu. Ele saiu em direção ao Monte Horebe, até que ele foi parar numa caverna. E nessa caverna, Elias teve uma experiência poderosa, uma experiência maravilhosa com Deus, porque ele ouviu a voz de Deus mais uma vez. E aquela voz dizia assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E olha só o que ele disse. Ele disse assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E quando Deus falou para Elias que era para Elias sair dali, de repente, aqui diz: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Fortes ventos na nossa vida podem simbolizar momentos de caos, momentos de incerteza, ansiedade, tudo o que é imprevisível, ventos da circunstância. E esses ventos que nos levam de lá para cá, de cá para lá, nos deixam sem rumo, nos deixam perdidos. Nós não sabemos para onde ir. Talvez você se encontre assim, perdido, sem saber para onde ir. Você declara sempre que vive de altos e baixos, altos e baixos. Se as coisas vão bem, você tá bem. Se as coisas não vão bem, você fica mal. Será que seu coração tem sido assim? Sendo levado por fortes ventos, e você tem estado sem rumo. Elias também percebeu um terremoto. Um terremoto. O que acontece com um terremoto? Tudo desmorona, tudo vai ao chão. As coisas se destroem. As bases, os alicerces, eles são ameaçados. Quais são as bases da nossa vida? Nossa família, nosso trabalho. Então, essas bases, elas sofrem de alguma forma. E talvez alguma base da sua vida esteja sofrendo um terremoto. Talvez uma crise conjugal. Talvez algum conflito com filhos. Talvez o rompimento de uma relação de amizade, talvez alguma perda que você teve. Tantas coisas podem acontecer que te deixam sem controle. Você perde a segurança que você tinha. Aquilo que para você te deixava
firme te fazia se sentir seguro, você perde, é abalado. E nesse momento, até a sua identidade é abalada. Porque você passa a não mais confiar na pessoa que você é, porque você não sabe quem é. Você perde as suas convicções. Depois do terremoto, Elias percebeu um fogo. São as provações intensas da nossa vida. São desafios que a gente sente queimando por dentro, que são nada mais, nada menos que as consequências dos nossos erros, as consequências das escolhas que nós fizemos, consequências do nosso pecado. E eu quero te dizer uma coisa, ouça bem isso que eu vou te falar agora. Deus não é o causador desse fogo. Deus é aquele que te resgata, é aquele que te livra do fogo. Deus é aquele que te resgata do meio das chamas, é o que te livra do fogo. Lembra da história de Daniel e seus amigos? Quando eles foram lançados na fornalha. E o rei ainda mandou aumentar o fogo em 7 vezes. E o que aconteceu? Eram 3 os amigos de Daniel. E eles estavam lá dentro, mas do lado de fora, o rei enxergava 4 homens. E eles passeavam lá dentro. Quando eles foram tirados de lá, eles foram tirados com vida e sem nenhum dano. Deus caminha no fogo com você. Ele promete que não vai te deixar sozinho. Ele promete que você pode até enfrentar esse fogo, mas tudo o que acontece é para a glória dele. Ele vai ser glorificado no final dessa história. Por isso que eu te digo, ainda não é o final. Ainda não acabou. Depois desse turbilhão todo, Elias percebeu, aqui diz, um cicio tranquilo e suave. Era o sussurro de Deus, o sussurro que trazia a paz no coração, a paz na mente, aquela esperança sendo renovada, aquela certeza do cuidado de Deus. Sinta agora essa paz. Sinta agora essa esperança sendo renovada no teu coração. Sinta agora o Senhor falando com você que vai dar tudo certo. Sinta agora o Senhor falando com você que todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem. Esse sussurro suave de Deus, ele mostra uma intimidade e a gente pode ouvir a voz de Deus de diversas formas. Às vezes no momento de oração, às vezes lendo algum versículo, às vezes ouvindo alguma pregação, às vezes ouvindo uma palavra em ASMR. Você pode sentir Deus falando com você. Você pode perceber o cuidado dele em mostrar que ele está aí com você. Você não está sozinho. Então, mesmo que a situação esteja sendo desafiadora demais, tenha gerado medo no seu coração, mesmo assim, o Senhor está com você. Mesmo assim, Ele declara que Ele não te deixa sozinho. Confia no Senhor, confia no cuidado dEle, confia no sustento dEle. Confia que mesmo depois de você passar por esse turbilhão todo, Ele vai fazer como Ele fez com Elias. Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer e Ele vai trilhar para você novos objetivos, porque foi isso que aconteceu. Assim que Elias obedeceu à voz de Deus e saiu daquela caverna, ele recebeu de Deus uma nova direção. Deus disse assim para ele: volta ao teu caminho.
para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E ele foi dando direções. Mas o que Deus falou para Elias? Volta ao teu caminho. Eu lembro agora de uma passagem que tem lá em Apocalipse, que fala sobre nós voltarmos ao nosso primeiro amor. Sabe, às vezes essas pressões, essas dificuldades, desafios que a gente passa, a gente tira o foco da nossa convicção de filhos. A gente esquece das experiências que a gente teve com Deus. A gente se esquece do início do nosso encontro com o Senhor. Traz de volta no teu coração esse primeiro amor. Volta para o caminho do propósito. Volta para aquela direção que Deus já te deu. Volta. Não tenta inventar outra coisa no meio. Ele deu a direção. Siga nessa direção. Amém? Mas eu creio também, como o próprio versículo diz e eu já citei, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo isso que você está passando vai servir de testemunho. Vai servir para amadurecer o teu coração. Para entender que, uau, eu passei por isso, mas eu vou me manter firme. Porque o Senhor está comigo. Porque Ele já esteve das outras vezes que isso aconteceu. E agora eu não vou deixar me abater mais uma vez. Eu vou me posicionar como filho. Entende? Faça isso em nome de Jesus. Use das tuas histórias, use das tuas experiências, algo que sirva para te fortalecer, para te manter firme no propósito. Amém. Posso orar por você? Então fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, unidos em oração. Em Teu nome, Deus, clamamos para que o Senhor fortaleça e renove as nossas forças. Renova, Deus, para que possamos sair dessa caverna, sair desse lugar escuro, cheio de medo, cheio de solidão, cheio de pensamentos autodestrutivos, pensamentos que não atraem a presença do Senhor. E por isso, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda ação maligna que se levanta contra a nossa vida. Nós somos Teus filhos, Pai, e nós queremos obedecer ao Senhor, obedecer à direção do Senhor. Queremos, ó Pai, andar de acordo com os Teus planos, os Teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai. Coloca a alegria no lugar dessa tristeza, Pai. Coloca a alegria, Deus, a Tua palavra diz isso. No lugar da tristeza, o Senhor derramou óleo de alegria. Eu clamo, Deus, por cada um que está ouvindo esse vídeo hoje, para que experimentem dessa alegria. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove as suas forças. Em nome de Jesus. Antes desse vídeo terminar, eu quero te convidar, se você sente que o seu coração tem estado assim, e que você precisa de ajuda para caminhar, para encontrar respostas, eu deixei um link na descrição desse vídeo que leva até o meu WhatsApp. Clica lá, vem falar comigo, quero te ouvir, quero te ajudar, tá? Fica com Deus.